Olá, você está no Sagrado Canal Católico. Eu sou Beth Gravina. Nossa leitura hoje é a continuação do livro de Robert Hugh Benson, A Amizade com Cristo, da editora Quadrante. Tradução de Américo da Gama. Por outro lado, existem poucas experiências humanas tão sujeitas à desilusão. A amizade diviniza o outro e sente-se decepcionada quando verifica que, afinal de contas, está diante de uma criatura humana. Não há amargura tão amarga como a que experimento se, numa crise, o meu amigo me decepciona ou eu o decepciono. E ainda que a verdadeira amizade se revista de um nimbo de eternidade, parecendo transcender todos os limites naturais, dificilmente existe outro sentimento tão vulnerável às vicissitudes do tempo. Fazemos amizades e as deixamos perder-se no passado. Quase se poderia dizer que não podemos conservar a capacidade da amizade sem estarmos continuamente a fazer novos amigos. Trata-se, pois, de uma das paixões mais elevadas que, enquanto se alimenta de coisas terrenas, se sente continuamente insatisfeita, que, por mais incandescente que seja, nunca se consome. É uma das paixões que fazem história e que, portanto, olham sempre para o futuro e não para o passado. Uma paixão que, talvez mais do que as outras, aponta para a eternidade como fonte da sua satisfação e para o amor divino como resposta às inquietações humanas. Não há, pois, senão uma explicação para os desejos que provoca e nunca satisfaz. A de que só existe uma amizade suprema, para a qual se orientam todas as amizades humanas. Existe um só amigo ideal, em que achamos perfeito e completo aquilo que buscamos em imagem e em sombras nos afetos humanos. Os católicos têm o privilégio e o fardo de conhecer profundamente Jesus Cristo. Privilégio porque é um conhecimento esclarecido da pessoa, dos atributos e das ações do Deus encarnado constitui uma sabedoria infinitamente superior à de todas as ciências juntas. Conhecer o Criador é incalculavelmente mais valioso do que conhecer a criação. Mas também um fardo porque o resplendor desse conhecimento pode impedir-nos de apreciar o valor dos detalhes. O fulgor da divindade pode ser tão intenso que desoriente quanto aos seus aspectos humanos. Graças ao seu conhecimento dos mistérios da fé, graças à sua visão de Jesus Cristo como seu Deus, seu sumo sacerdote, sua vítima, seu profeta e seu rei, o católico, mais do que ninguém, tende a esquecer que as delícias de Deus são estar com os filhos dos homens. Provérbios 8:31. Mais do que permanecer no círculo dos serafins, tende a esquecer que, enquanto a majestade de Cristo o prende ao trono de seu Pai, o seu amor o faz descer em peregrinação a esta terra para transformar os seus servos em amigos. Há almas piedosas que se queixam com frequência da sua solidão na terra, rezam, recebem os sacramentos, fazem tudo o que podem para cumprir os preceitos cristãos e, mesmo assim, sentem-se sós. Seria difícil achar prova mais evidente de que isso significa não compreender, pelo menos, um dos grandes motivos da encarnação. Essas almas adoram Cristo como Deus, alimentam-se dele na comunhão eucarística, purificam-se no seu precioso sangue e aguardam ansiosos o momento em que o verão como juiz. Mas não chegam a fazer a experiência do conhecimento íntimo e da convivência com ele, que é o cerne da amizade divina. Dizem que suspiram por alguém que permaneça ao seu lado e se ponha ao nível delas, que não apenas lhes alivie o sofrimento, mas o compartilhe com elas. A quem possam manifestar em silêncio os pensamentos que nenhuma linguagem é capaz de formular. E parecem não compreender que é precisamente esse o posto que Cristo deseja ocupar, que o seu supremo anelo é ser admitido não apenas no trono do coração ou no tribunal da consciência, mas naquela íntima câmara secreta da alma, onde a pessoa é mais ela própria e onde, por isso mesmo, se encontra absolutamente só. Os evangelhos transbordam de exemplos deste desejo de Jesus Cristo. São momentos esplêndidos em que o Deus escondido na sua humanidade refugiou em chamas de glória
momentos em que as suas próprias vestes irradiavam a sua divindade, momentos em que a onipotência divina se manifestou e os olhos cegos se abriram à luz criada pelo poder da luz incriada, em que os ouvidos surdos aos ruídos terrenos escutaram a voz divina, em que os mortos irromperam dos sepulcros para olhar aquele que primeiro lhes dera a vida e agora a restaurava. E houve momentos augustos e terríveis em que Deus ficou a sós com Deus na solidão do horto de Getsemane, em que gemeu na sua desolada humanidade: por que me abandonaste? Mas, na sua maior parte, os evangelhos falam-nos da sua humanidade, uma humanidade que não somente clamava pelos seus, que não se limitou a ser tentada, mas que, por assim dizer, se especializou em padecer-se conosco em tudo. Jesus amava Marta e a sua irmã Maria e Lázaro. João 11:5. Jesus, olhando-o, amou-o. Marcos 10:21. Amou-o com um sentimento diferente daquele amor divino com que ama todas as coisas que criou. Amou-o como eu amo os meus amigos e eles me amam. É sobretudo nesses momentos que Cristo se torna mais próximo de nós. É ao ser levantado sobre a terra, João 12:32, não na glória da divindade triunfante, mas na humilhação na sua humanidade derrotada, que ele nos atrai a si. Lemos sobre as obras que realizou pelo seu poder e caímos de joelhos, transidos de temor e adoração. Mas quando o vemos sentar-se cansado à beira do poço de Jacó, enquanto seus amigos vão buscar comida, quando no Horto das Oliveiras censura duridamente aqueles que deveriam consolá-lo: não pudestes velar uma hora comigo? Mateus 26:41. Quando pela última vez se dirige àquele que o havia perdido para sempre: amigo, a que vieste? Mateus 26:50. Então compreendemos que, mais do que a adoração de todos os anjos na glória, o que ele deseja é a ternura e o amor dos homens, sentimentos a que só a amizade faz jus. Mais de uma vez, Jesus Cristo nos fala na Escritura, e não somente implícita ou veladamente, mas por declarações expressas, deste seu desejo de ser nosso amigo. Descreve-nos uma casa solitária, a cuja porta bate à meio da noite em busca de alimento. E se alguém abrir, seja quem for, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Em outra ocasião, diz aos que sofrem desolados, ante a ameaça de uma aflição prestes a desabar sobre eles: já não vos chamarei servos, mas amigos. João 15:15. Ou ainda, promete a sua presença contínua, a despeito das aparências em contrário, àqueles que se dispuserem a seguir os seus desejos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Mateus 18:20. Eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Portanto, se alguma coisa clara nos Evangelhos, é isto: Jesus Cristo deseja em primeiro lugar e acima de tudo a nossa amizade. Não censura ao mundo que o Salvador tenha vindo salvar os perdidos, e os perdidos tenham fugido dele para se perderem ainda mais. Nem que o Criador tenha vindo à criatura e a criatura o tenha rejeitado, mas o que o amigo tenha vindo aos seus, e os seus não o tenham recebido. João 1:11. A vivência da amizade de Cristo constitui o verdadeiro segredo dos santos. Homens vulgares podem viver uma vida vulgar tratando de cumprir os mandamentos, mas por uma centena de motivos secundários. Confessamos os nossos pecados para escapar do inferno, lutamos contra os nossos defeitos para conservar o respeito do mundo. Mas nenhum homem pode avançar 3 passos na senda da santidade sem que Cristo caminhe ao seu lado. É isto, pois, o que distingue a trilha do santo, e é também o que lhe dá um aspecto aparentemente grotesco,
porque aos olhos de um mundo frívolo e sem fé, haverá coisa mais grotesca do que o arrebatamento de quem ama? O bom senso, que se considera próprio da saúde mental, ainda não enlouqueceu ninguém. No entanto, o bom senso nunca moveu montanhas e menos ainda as lançou ao mar. Foi a consciência jubilosa de estarem na companhia de Cristo que fez nascer aos enamorados os gigantes da história. Na sua torpe visão, o mundo considera estranha a amizade com Cristo e a paixão que desperta nos que a vivem, ao passo que a Igreja a considera sobrenatural. É importante recordar que esta amizade entre Cristo e a alma não pode comparar-se, em todos os seus aspectos, à amizade comum entre os homens. Trata-se, sem dúvida, de uma amizade entre a alma de Cristo e a nossa, mas a alma de Cristo está unida à divindade. Uma simples amizade com Ele não esgota a sua capacidade. Cristo é homem, mas não meramente homem. É o Filho, mais que o Filho do homem. É o Verbo eterno, por quem foram feitas e se conservam todas as coisas. Ele aproxima-se de nós por inúmeros caminhos. Notamos a sua presença em 1000 situações diversas, mas não podemos descobri-lo apenas em algumas dessas ocasiões, ignorando-o em outras. Não podemos aceitá-lo como caminhante junto de nós nas lutas de cada dia e não adorá-lo no Santíssimo Sacramento. O nosso coração arde enquanto ele nos fala no caminho, mas deve descobri-lo também ao partir do pão. Lucas 24, 30 a 32. Se o sabemos presente na Eucaristia, devemos reconhecer igualmente a sua presença na Igreja, seu corpo místico. Enfim, é próprio dos seus amigos reconhecê-lo na sua mãe e nos seus irmãos, mas também naqueles que não o compreendem, e ainda sob o véu que o encobre nos pecadores. Se só o descobrirmos naqueles que nos agradam humanamente, passaremos a vida sem chegar à intimidade que Ele quer ter conosco. Consideremos a amizade de Cristo a esta luz. Realmente, não podemos viver sem Ele, porque Ele é a vida. É impossível chegarmos ao Pai a não ser através dele, porque Ele é o caminho. É inútil afanarmos-nos na procura da verdade, sem primeiro possuirmos a verdade. As mais sagradas experiências da vida são estéreis se a amizade de Cristo não as santifica. O amor mais santo não passa de trevas se não arde no fogo de Cristo. O afeto mais puro, esse afeto que me une ao amigo mais caro, é uma falsidade, uma usurpação. Se eu não amo meu amigo em Cristo, se Ele, que é o amigo ideal e absoluto, não é o laço pessoal que nos une,